gente, como é que vocês estão? Minha gente, eu tô chocada hoje. Estou aqui com Melina, minha amiga maravilhosa. Oi, gente! E hoje a gente tá com uma convidada aqui. Depois eu vou contar como foi que a gente se conheceu. Depois eu vou contar. Mas hoje a gente está aqui apenas com Perpétua Dantas. Olá, minha gente. Maravilhosa. Prazer imenso. Honradíssima pelo convite. Nossa vereadora, mãe, professora de direito, advogada criminalista, dançarina de frevo. Amiga, fala aí um pouquinho de tu. Para o pessoal, né, relembrar. Eu sou Perpétua Dantas, muito prazer. Eu estou vereadora, Sim, certo? sim, Eu sou professora de Direito Penal da SES UNITA há 22 anos, onde me formei em Direito. Sou advogada popular, tenho um projeto de extensão implantado na PJPS, que é a Penitenciária de Caruaru, há 21 anos, trabalhando só com demandas populares. Atendemos mulheres em situação de violência há muito tempo. Fui secretária da Mulher, secretária de Direitos Humanos, de Assistência Social, de Habitação e de Esportes aqui de Caruaru. E sou capoeirista, karateca. Né? Uau, que currículo, hein? Sou mãe de Sofia e de Bianca, filha de Dona Celizete e seu Manuel Dantas. E sou uma pessoa apaixonada por muita coisa. Por aventura, pelo direito, mas principalmente pelas pessoas. Apaixonada pelas pessoas. Né? Sonhadora. Sonho com um mundo melhor, com um mundo mais acolhedor, um mundo menos misógino. Né? Discuto violência política, violência de gênero. E o que mais me dói, né, é a apartação social. Eu sou cientista política, gente. Eu sou formada pela UFPE, esqueci de dizer. É tanta coisa. Sou cientista política no também. Currículo que ela E aí, esqueceu. foi a ciência política. Na verdade, eu passei muitos anos da minha vida na análise política. Então, enfrentar a política enquanto ator social dentro da política, eu estou no meu primeiro mandato, foi um desafio muito grande, principalmente por ser mulher. E eu sempre digo que é diferente ser representante e de ter representatividade. Porque quando a gente está... O que é que a esfera política espera de uma mulher? Uma mulher pacata, também recatada e do lar. E que cumpra o papel que o patriarcado escolheu para ela também na política, que é o papel do silêncio, de acatar muita coisa. Então, o espaço político para representatividade, que fale dos direitos das mulheres, que fale da população LGBTQIA+, que fale do idoso, que fale da pessoa com deficiência e que fale de coisas que são incômodas. Esse é um papel ainda muito no aspecto do enfrentamento. Porque toda vez que a gente vai pautar algo assim, as masculinidades tóxicas acham que a gente está ali para brigar. Tá? Não, são temas que a gente tem que tratar, que a gente tem que pautar. A gente tem que trazer. Trazer, né, são temas Perpétua? A gente tem invisíveis. que discuti-los. Temas que não podem ser invisíveis e que pautar isso ainda em espaços que não estão preparados. Né? É um desafio, mas a gente tem que trazer. Sim. Tem que discutir, tem que trazer política pública para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E, se não for na base do enfrentamento, foi assim que os movimentos sociais de mulheres conseguiu fazer com que a gente votasse As as sufragistas e virássemos cidadãs legítimas de direito. Então, tudo que a gente conquistou na seara dos direitos humanos, das garantias políticas, das garantias trabalhistas, foi na base de quê? Do enfrentamento, dos movimentos. Então, se não for assim, enfrentando, a gente não anda. O que dizer agora, não é mesmo? Tô até calada. Minha gente, deixa eu só trazer um fato curioso. Vocês não têm noção de como eu conheço Perpétua. Foi assim. Eu já vinha com a intenção de trazer esse tema para cá há muito tempo, por razões óbvias. Inclusive, como eu atendo a porta, né? Eu atendo às urgências. Infelizmente, volta e meia, a gente se depara com situações de vítimas de violência doméstica, até tentativa de feminicídio. E aí, eu tava conversando, inclusive, com a minha irmã, que é ex-aluna dela. Fofinha, é ex-aluna dela. E o rapaz, eu queria trazer Perpétua para falar sobre violência doméstica, isso no sábado. Terça-feira, quem chega no hospital, que eu tenho... Quando eu vi a cadeira entrando, eu, gente... Aí o irmão dela fez, ela é vereadora, não sei o quê. Eu disse, eu sei, eu votei nela, para. E aí, fiz a proposta. O voto é secreto. Foi ótimo ouvir isso. Segredo, minha gente. Ninguém conta, fica só entre a gente. E aí, ainda bem que já passou o período de eleição, né, amiga? E aí, ela se encantou com a proposta do projeto e estamos aqui agora. E eu estou me achando porque essa mulher está aqui com a gente hoje.
Pois é, eu estava quase no mundo espiritual, fazendo a passagem. Misericórdia. Ô, Eu estava mulher! vindo de uma desidratação e esta criatura maravilhosa. Eu achei que ela ia me medicar e me embora para casa. Ela me botou no repouso com um soro no braço. Que absurdo. A bicha tava seca, esturricada. E o pior não foi isso. O pior foi quando eu disse a ela, eu vou lhe dar um atestado de 2 dias. Você precisa descansar, você não Quase tá bem. infarto. Ela, não, ficou negociando comigo, tu acredita? Não, mas e se eu fizer isso? Eu levo água. Eu disse, você não tá entendendo, querida. Você não vai trabalhar hoje. Oi. Amanhã também não. Eu disse, mas eu não posso. Pode. Que Ontem eu estava conversando com uma amiga minha. Nós fomos colegas de turma de faculdade. Ela é otorrino até aqui na cidade, Thaisa. E a gente estava falando exatamente sobre isso, que chega momentos que a gente precisa desacelerar. Né? E vou lhe dizer, foi ótimo. Não estamos preparadas para isso, né? Porque, assim, eu tô vendo que sua vida mas também, né, É um mulher, com tufão, um currículo é. desses. Mas a tendência é que todo mundo termine assim, né? A vida demanda muita coisa, principalmente de nós mulheres, né? É mãe, é marido, é profissional. Tudo. Fora as nossas coisas pessoais, que a gente quer ir atrás, nossas quer ir em busca, demandas. as nossas demandas, né? E chega um momento que é como se o corpo dissesse, espera aí, vá com calma, né? Não tô acompanhando mais. Eu até vi uma crítica que me fez refletir, que serve muito para nós. Eu me acostumei desde muito nova. Eu tive que começar a trabalhar com 16 anos. Eu sou filha da escola pública, filha da periferia. E uma luta muito grande. Eu comecei na área médica. Eu fui secretária do Dr. Carlos Laerson, com muita honra. E Maravilhoso, Dr. Carlos. Fui secretária dele. Eu era secretária, era meio que instrumentadora cirúrgica. Me virava nos 30. Tudo que precisasse. Tudo que precisava, estávamos ali. Final de semana, fazia faxina do consultório. Ele adorava, pronto. Apesar de que eu fiz ele perder 2 calças. Eu dei um banho de água sanitária, o bichinho entrando. As minhas histórias. Eu sempre fui meio alvoroçada. E aí foi muito engraçado. Mas a gente se acostuma a ter uma rotina assim, apesar de. Isso. Aí A não parar, isso né? é um alerta muito grande. Você diz, não, você vai parar. Porque também existe um culto a essa super mulher. A essa mulher maravilha, que tem que dar conta de tudo. E meio que uma... Que é tudo menos ela mesma, no fim das contas, né? É uma coisa meio glamurosa. A gente tem que tirar o glamour disso. Então, nós somos finitas, nós morremos, nós adoecemos. E nós não damos conta de não tudo. Não damos conta de tudo. Daqui a pouco a gente está com crise de ansiedade, está tendo que fazer terapia, a saúde mental está o bagaço, mas externamente a gente tem que aparentar ser uma fortaleza. Nós somos o pico Everest. Rapaz, nós somos E ainda tem que sair de falíveis. casa linda, maravilhosa, Linda, maquiada e no maravilhosa. salto. Pronto, exatamente. Né? Aí quando eu ia levar minhas meninas, que eram pequenas, porque elas eram pequenas, na escola, e chegava um monte de mãe. Meu Deus, com o cabelo escovado, com um salto 15, com a pele linda, e olha só, morta. Ai, meu Deus, eu me sinto tanto assim, Pepe, porque eu chego eu tenho um pequenininho e Isso tenho uma filha de acontece 12 também. anos, e eu vou pra escola de roupa de academia, porque senão não dá tempo eu ir pra academia, então eu já tenho que sair pronta. E eu ia Sim, bagacinho, Né? papai. E às vezes eu vou de chinelo É. pro colégio. Aí fica todo mundo, mas você não pode andar assim. Mas, gente, Era eu não tão tenho eu. tempo. É assim mesmo que eu vou. Às vezes os cabelos amarrados lá em cima. Sim, se vocês me encontrarem no meio da rua, é assim que eu sou. E olha que depois dos meus 45 eu tô numa fase muito melhorzinha, viu? Mas eu tive uma fase riponga. E não era hip chique, não. Era hip nada chique. É. Que uma vez minha mãe encontrou comigo. Você vai pra onde? Eu disse, mãe, eu vou comprar palestra na Universidade Federal. Ela fez, você vai trocar de roupa ainda, pai. Não, eu tô pronta, mas eu não vou deixar você sair desse jeito. Porque a loucura era tão grande. Aí quando eu chegava na porta da escola, eu olhando pras outras mães, e na minha cabeça, Jesus, ela se acorda 3 da manhã pra fazer chapinha no Ai, eu cabelo. penso a mesma Como é que- coisa, meu não é? Deus do Como é que essa mulher tá linda? Então, assim, é uma exigência grande. Aí, às vezes, aqueles 2 dias me fizeram ficar a pulso em cima de uma cama. Você e vai eu repensando consegui ler algumas algumas coisas coisas, também, eu né, consegui Pepe? refletir. Porque, assim, daqui a E pouco... se recompor também, né, amiga? Exatamente. E a gente chegou a uma neura, numa fase em que eu tinha 10 turmas, eu trabalhei na FAVIP muito tempo como professora, então eu tinha turma demais, fui professora no curso de fisioterapia, eu era professora de socioantropologia, que é os cursos de saúde, tinha as disciplinas de filosofia, Eu não tinha filho nessa época, eu trabalhava tanto, eu fui pra praia, eu me sentia culpada de estar na praia, gente. Eu me sentia culpada de ter lazer. A pessoa vai para São Paulo, vai para o cinema, não desliga o celular, vai para uma peça de teatro e vocês, meu Deus, o mundo explodindo, terremoto. E eu aqui assistindo. Você se sente culpada de ter um momento do... E os filósofos falavam do ócio produtivo. Então, nós estamos indo de encontro à própria natureza. Ah, eu acho que tem poucas semanas que eu comentei exatamente isso com meu esposo, porque ele, se você não para, você não descansa.
E eu disse, como é que eu posso descansar? Porque ele disse, não, olha, Theo tá bem, Theo tá brincando lá dentro com as meninas, por que você não deita e dorme um pouquinho? Você chegou do plantão, você já Ouvi emendou com o tanto isso. consultório, fez parto, você tá cansada. Eu disse, não, mas para mim, não entrar na minha cabeça eu estar em casa e não estar com ele. Eu já fiz tanta coisa que eu estava fora de casa e não estava com ele. Como é que agora eu estou em casa e eu não vou ficar com ele? Mas, amiga, Né? Então, isso... eu não consigo nem relaxar. Eu me levanto e vou embora. Aí eu vou me enxerguei correr por nisso, dentro porque de eu fui uma mãe casa, que sentar trabalhei no chão e naquelas brincar, cantar, pular, dançar Coldplay, que ele adora, né? E não consigo parar. Assim, eu tenho que estar exausta, Perpétua, para Porque a conseguir gente se estar em acostuma casa. a ter exaustão. Deitar e dormir durante o dia. Eu tenho que estar muito cansada. Assim, naquele ponto que eu fico quando eu tô chorando o tempo todo. Se você olhar para mim e disser, mas o fio do cabelo tá do lado de fora, pronto, eu começo a chorar. Quando eu tô nesse ponto, eu já sei que eu preciso parar. Mas eu espero chegar nesse ponto, porque eu não me permito parar antes. Mas sabe o que é? Eu acho que a gente vive num quadro, digamos assim, numa estrutura de que a gente também... É tanta culpa. Exatamente. É tanta culpa que muita colocam culpa. na gente. Porque assim, se você tá feia, você não tem nem o direito de ser feia. De jeito nenhum. Porque aí você já é desmantelada, você já é desqualificada, enquanto até profissional, muitas vezes. Então, é tanta culpa, tanta culpa, tanta culpa, que você não existe um lugar dentro dessa visão macro da sociedade de, tá, mas o que é que a mulher tá sentindo? Ela tá bem, ela tá precisando. E a parte de precisar é o pior. Porque a sociedade não entende que a gente precisa de cuidado, a gente precisa ser ouvida. E assim, não é à toa que a gente vê casos extremos até, inclusive de violência doméstica, onde a vítima ainda se culpa. Mas Muito. isso é muito comum, Eu passei né? a minha vida, já que a gente vai entrar no tema, veja, isso tudo foi o pano de fundo. Pra gente entrar, as nossas né? demandas. É Vocês muito viram complexo. agora ela falando e eu me vendo. Porque, veja, eu sempre fui uma mãe que trabalhei muito. E minhas filhas estudaram no colégio, que chegou a um ponto, a diferença delas era de 2 anos e 10 meses. É muito pequena. Então, eu tinha uma pequenininha. Foi uma loucura. Tinha Meu duas primeiro- pequenininhas, Duas né? pequenininhas. E o meu primeiro morreu no parto. Então, eu vim de um meu processo, Deus. de um luto. Morreu, teve uma parada cardíaca. Foi muito difícil. Então, criar essas duas meninas trabalhando tanto como eu sempre trabalhei. Então, quando eu estava em casa, o que você falou agora, eu me enxerguei nisso. Porque se eu trabalho tanto, eu tenho que ter energia, eu tenho que brincar, eu tenho que pular. Elas têm... Aí, aquela coisa do desabar, do deitar, do cochilar. Tu me permitir. Fecha a cortina aqui. Aí, meu Deus, como é que eu tô 3 horas da tarde dormindo? Eu tô doente, eu não tô doente. Aquela coisa que eu tenho que ser produtiva o tempo todo. Aí É a você... performance tóxica, né? Exatamente. Você tem que estar Aí performando. você disse, isso faz com que, até nos casos de violência intrafamiliar, de gênero, a mulher muitas vezes se culpa. Como eu vi isso? Certo? Como eu vi isso? Eu vejo isso na porta, porque no nosso gabinete, a minha assessora Karine Oliveira, que estava comigo naquele dia, cuidou de mim. Karine foi coordenadora, foi minha aluna. Aliás, eu trabalho só com ex-alunos. E justamente pela experiência das extensões universitárias, porque não é só a formação técnico-científica. A gente tem que buscar, eu digo assim, quem tira 10, tira 10, mas o 10 é uma aferição matemática. Não quer dizer que seja um ser humano 10. Então, eu prefiro trabalhar com quem tira um 7. Tem nada na parte técnica, a gente que compensa, Ajusta. quem estuda, mas a parte humana, nas formações profissionais de hoje, é o grande desafio. E eu falo isso não como vereadora, mas como educadora. Educadora que a gente tem que saber acolher, tem que saber ter contato. E aí, Karine foi coordenadora do Centro de Referência da Mulher. E quando a gente conversava com parte das mulheres em situação de violência, essa culpa de ter sido a causadora da violência, porque existe uma estrutura social que nos culpabiliza. A gente se culpa o tempo todo. Exatamente. Não, e eu vou dizer, isso não tem classe social, cor, Não. não tem. Porque quando eu me divorciei, há 4 anos, e graças a Deus, estou muito bem, estou muito feliz, e aconteceu. Foi um casamento de 18 anos, 11 de namoro. Mas quando terminou o divórcio, eu que lidei a vida toda, veja, tanto tendo conhecimento científico sobre o tema, violência de gênero, violência moral, psicológica e tudo mais, eu me culpei também. Você se viu dentro Me daquela... culpei também. Mas também eu vivi muito fora. Aí uma colega minha, feminista, militante, me escutou que eu sou muito forte, então, um churumingamento meu assim. Aí ela pegou. Disse, ei, você está reproduzindo o mesmo modelo e o mesmo padrão de culpa das mulheres que você escuta.
E eu não me separei por situação Ah, eu cheguei a ficar arrepiada. de violência doméstica familiar. Então, como isso está introjectado na gente, né? Eu podia ter sido uma mãe melhor. Eu podia ter sido uma esposa melhor. Eu podia ter sido uma profissional melhor. Então, poxa, será? Não é? E assim, Os homens muito... não passam por esse Não, processo, essas não, viu? reflexões, né? De jeito Inclusive, nenhum. quando eu contei isso, que acontece isso comigo, a resposta dele foi assim: pois eu não me sinto culpado. Eu Chocando trabalho, zero foi. pessoas. Eu trabalho, eu às vezes passo muito tempo fora de casa, mas quando eu chego em casa, eu não tô com ele, eu brinco, deito no sofá, fico ali assistindo uma coisa, ou jogando, ele gosta muito de jogar xadrez no celular. Ele não tá ali com a gente, eu não consigo sentir a culpa que você sente. Veja, né? Como ele tem uma visão totalmente diferente da nossa, né? Mas isso é fruto de um processo de construção histórica. É. Não é? É de Nós como a somos gente é criado, herdeiros. né? Ontem, na Total. É sessão plenária de cultural. ontem, depois eu vou mandar a minha fala para vocês, eu falei de violência política, que nós estamos no ano pré-eleitoral, temos 4 vereadoras só em Caruaru, a primeira vez que 4 mulheres concomitantemente estão. A nossa Câmara só tinha uma mulher que se alternava com vácuos enormes, 8 vereadoras só passaram por aqui. E já começam os processos de violência política sobre os nossos mandatos. Né? É uma coisa absurda que se concretiza nas mensagens subliminares, na desqualificação. É muito sutil, né? É muito sutil, É mas porque a gente fica tem que nas estar muito entrelinhas, atenta né? e não silenciar. Foi o que eu disse ontem. A gente não pode silenciar. Porque esses processos de violência, seja doméstica, seja no âmbito da política, eles crescem e se consolidam a partir da certeza da aniquilação da nossa voz. Da impunidade, Da né? impunidade e do silêncio. Então, a gente tirar a mulher de casa, por isso aqui eu trouxe até informações sobre a rede. Essa rede de proteção, que em Caruaru ela é estruturada, que ela é composta, tem uma rede? Tem. Mas eu tive uma reunião essa semana com a nova secretária da Mulher, Luana Marabuco. Campanha de divulgação dessa rede tem que ser permanente. Sim. Porque não espera, porque você foi vítima de violência há 20 anos e você não... Isso é um problema dela. É no tempo dela. Essa mulher estava fortalecida, ela recebia apoio da família, ela tinha autonomia econômica. Então, a primeira violência que se coloca contra a mulher que é vítima de violência é justamente a criminalização da mesma, do seu silêncio. É o que a gente chama de revitimização. Ela é novamente vitimizada. Por isso, na Delegacia da Mulher, no Centro de Referência, no CREAS, a Patrulha Maria da Penha, na Secretaria da Mulher, você tem que ter uma equipe multidisciplinar que tenha compreensão do Acolha, debate de né? gênero. Você não pode botar uma pessoa desfocada desse debate, que é de uma construção histórica, que nos coloca no lugar da culpa, que a mulher, a gente tem que fortalecer essa mulher, fortalecê-la, para que no momento em que ela se sinta preparada para a denúncia, porque são mulheres e mulheres, algumas já saem para denunciar, outras não. Nós temos que ter a porta desse circuito aberta. E como é? O centro de referência recebe mulher que não necessariamente tem a condição hoje de denunciar seu companheiro. Isso não quer dizer que ela tá gostando, tá, minha Não. gente? Deixando assim, Ela tem que ter o aproveitando direito. o gancho. Ela tem mulher que vai escondida, porque no centro de referência tem psicóloga, assistente social e advogada, que vão trabalhar de forma multidisciplinar, Sinérgica, né? exatamente, para que ela se for, até que ela entenda. Muitas não entendem nem, olha, mas graças a Deus ele nunca bateu em mim. Assim, ele é brabo, ele levanta o tom, ele diz coisas, quebrou, ela não entende o que é violência patrimonial, que quebrar o É celular, porque acha que pegar só o a celular. violência física, É, né? Olha, ele quebra tudo dentro de casa, ele não pode fazer isso. Ele desqualifica a dignidade dela, então, de vagabunda, a puta, Idiota, a idiota, filha da a burra, puta. você é burra, você não serve para nada. Então, a violência moral e psicológica. Porque é uma mulher que passou a vida sendo Escutando chamada de isso. burra, mesmo quando ela trabalha. Nós temos uma situação de uma advogada que travou que o gatilho dela, porque o marido também era advogado, mas o tempo todo eles trabalhavam juntos, ela era a incompetente, burra, impontual, não sei o que não sabe. Então, isso é um discurso tão reiterado que você introjecta toda essa incapacidade. Você passa a acreditar que passa você a é acreditar que você é. E você se sente impotente diante daquela situação. Então, essa rede articulada
precisa de pessoas preparadas para mostrar a ela que ela foi condicionada a isso. Não, e olha que você até puxou uma coisa interessante, que quase passa batido. A gente está falando nem de classe social, porque você acabou de dar um exemplo de uma advogada que trabalhava advogado. com o marido advogado também. Era. Né? E não quer dizer, não tem classe, gente. De Isso jeito acontece nenhum. em qualquer lugar. Quando a gente faz o recorte racial, que sempre nas nossas pesquisas a gente tem essa preocupação, nós vamos ver que as mulheres negras e de baixa renda são as maiores vítimas da violência. Sim. Vítimas de feminicídio são mulheres negras. Vítimas de violência obstétrica, eu fui coordenadora da Câmara Técnica de enfrentamento à violência obstétrica em Caruaru. E na minha reunião, segunda-feira, com Luana Marabuco, eu fiz um apelo, porque eu fiz uma audiência pública ano passado em Eu Caruaru. conheço Luana. Pronto, Luana é maravilhosa. maravilhosa, foi minha aluna também. E foi abandonada a Câmara Técnica em Caruaru. Nós tínhamos a cada 2 meses reunião. Eu acompanhei a montagem até da sala de parto, lá do Hospital da Unimed, um hospital privado. A gente levou a Lei Nascer Bem em Caruaru, na Fusan, no IP, na Casa de Saúde. Eu fui fazer fiscalização. Eu recebi denúncia de violência, que fui bater em delegacia de polícia, com registro de BO, pedindo oficialmente o afastamento de profissionais, porque a violência obstétrica se dá do recebimento dessa gestante pelo porteiro da Unidade Básica de Saúde até o momento do parto e até No pós, né? o pós-parto, entendeu? Então, as mulheres negras e pobres que estão ali, ela não tem o poder. Naquela hora, quem tem o poder é o médico, é o enfermeiro, é o anestesista. Ela está totalmente despida do poder de autonomia. Então, ela escuta muita coisa errada. É conduta muito... Então, plano de parto existe. Mulher pobre tem direito a ter um plano? Tem. Ela tem o direito a saber se, olha, seu parto vai ser normal, se ela tem condição, não precisa ser por isso. Muitas vezes ela tem medo de ter um filho de forma natural. Por todo o culto, o mito. Então, falta o diálogo, porque alguns profissionais de saúde acham que a precariedade intelectual de uma pessoa faz com que ela não precise saber das coisas. Sim. Eu posso não saber assinar meu nome. Eu trabalho numa penitenciária com cidadão aprisionado. Eu digo aos meus alunos, muitos têm que assinar o mandado assim, ó, no dedo. Mas eu tenho a obrigação de explicar a sentença, de explicar porque ele está, transpor minha linguagem para a linguagem dele, para que ele tenha um atendimento integral. Doutora, eu agora entendi tudo. Pouco importa se ele é um homem alfabetizado ou não. Se eu faço isso com alguém acusado de cometer um crime, uma mulher que chega numa unidade de saúde para fazer um acompanhamento pré-natal, para parir, ela tem que ser respeitada na sua dignidade. Seja ela uma culta pós-doutora, seja ela uma pessoa que não sabe assinar nenhum nome. É porque isso não interessa, é o ser humano que está ali na frente, né? Não é se você é de uma classe A, B, C, D, independente disso, isso é o ser humano que está na sua frente. E como um todo, ele precisa ser respeitado. Então, isso é né? violência ele de precisa gênero ser também. ouvido, né? Exatamente. O desconhecimento da lei faz com que quem tem o poder use da relação de opressão, que isso é histórico. Então, por exemplo, a lei garante, a lei federal, o acompanhante no parto, que pode ser a sogra, pode ser a mãe, pode ser o marido. Quem ela escolhe. Aqui, várias situações aqui em Caruaru. A gente teve que entrar com um pancadão do marido. Não, fui autorizado. Quem entrar é a mãe, não. Ninguém. A gente ligar para a direção na hora. Aí, às vezes, eu digo assim, use do lugar da fala. Levante o tom. Seja numa clínica, seja dentro do ônibus, a gente aprovou uma lei de importunação sexual, porque nós mulheres somos estigmatizadas, chamadas de bocão, boca de confusão, barraqueira. Mal comida. Mal comidas. Doida. Se para garantir o seu direito, É. você tiver que levantar o tom, você dentro da sua garantia de cidadania, levante. Né? E diga, não, eu tenho o direito de ser beata. Não, você não vai fazer isso comigo de jeito nenhum. Eu me recuso a ter esse tipo de atendimento. Por quê? Porque é o silêncio que garante a impunidade já é uma outra categoria que já tem que ter havido pelo menos um procedimento. O silêncio em qualquer esfera, na violência obstétrica, na violência política e na violência intrafamiliar. Mas é a repressão, né? Perfeito. É a Exatamente. repressão, é o medo que Por faz isso com que elas fiquem caladas. Quebrar o silêncio depende, veja só, você tem que saber como quebrar. Você tem apoio de quê? Que rede é essa? Quem é essa rede? Ela tem nome? Ela tem endereço? Ela tem pessoas? Eu questionei muito a questão do X na mão, aquela campanha, eu e Karine. Eu fiz uma... É importante, mas você transfere responsabilidades. Onde é que uma pessoa vai numa farmácia, ela nem conhece a rede. A mulher vai, nós precisamos, você não pode substituir uma coisa por outra. O Estado tem, sim, enquanto município, enquanto ente federativo, obrigação de ampliar e dar voz na TV, no rádio, na internet, nos panfletos, no ponto de ônibus, o tempo todo,
a rede de violência contra a rede de proteção à mulher. Eu sou obstetra e ginecologista, né? E sou concursada da Fusan. Então, eu dou plantão lá. E aí, uma coisa me chama a atenção, duas, na verdade. Uma que você falou foi isso, elas se calam por medo, por repressão. Mas toda vez que eu noto que elas estão muito caladinhas, a minha primeira pergunta é assim, tá tudo bem? Que bom. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí eu ainda digo, você está tão caladinha, Você né? questiona. Eu não sei se ela está com medo, eu não sei se ela não está entendendo nada do que eu acabei de explicar, né? Eu não sei o que está se passando na cabeça dela, né? É feito você disse, ela está frágil. A grande demanda da Fusan não é gineco, é obstetrícia, né? Então, elas chegam ali, às vezes com dor, mas ainda não está em trabalho de parto, a gente tem que esperar um pouquinho, não tem indicação de internar. Então, eu sempre pergunto, tá tudo bem? Tu tá entendendo o que eu tô falando direitinho? Tem alguma dúvida? Né? Para ver se ela consegue externar. Mas você, e eu ao fazer isso, você consigo cria um entender. espaço de fala pra né? ela. Inicia um relacionamento, Isso, né? mas tem que ser. É a mesma coisa, ó, tá com contração, eu preciso fazer um toque. Qual o problema de eu aguardar 30 segundos uma contração passar? Né? Não precisa. Mas nem todo mundo respeita. Chega, não, deita aí que eu vou tocar, pato, toca, ela tá sentindo dor. Calma, gente, vamos esperar a contração passar. Eu espero, tranquilo. Tem 20 para eu atender, não vai fazer diferença. Vai ter 20 sempre. Aqui a demanda é aberta, é SUS, vai ter 20 sempre. Agora, se cada uma que passar por mim, ela sentir a vontade de falar, externar e eu respeitar aquele momento, eu fiz diferença na vida dela. Muito. Né? Então, eu sempre espero. Não tem problema, vamos esperar a contração passar, que eu faço o toque, que eu examino, que você deita. Né? E outra coisa que eu senti, assim, esse me incomodou muito. Chegou uma vítima de violência sexual. É, que acompanhei muitas vezes. E eu não tinha onde colocá-la na Fusan, né? Eu não tinha um lugar separado para ela, né? Eu atendo num consultório, mas eu não tinha Para onde uma encaminhá-la. salinha para que ela ficasse Fizemos lá. um requerimento Né? aqui, Porque, veja, ela é uma paciente diferente das outras. Não é porque ela foi vítima de violência, não, mas as outras estão em outro momento. Elas estão entrando Tem em outras trabalho de parto, necessidades, elas né? estão esperando o filho, que é uma coisa mais importante da vida delas, né? E a ela outra tá está chegando num ali com período dano muito emocional mais gigantesco. vulnerável. Olha, ela entrou num consultório assim. E como é que eu boto essa mulher no meio de um monte de buchudo em trabalho de parto? Aí, minha gente, olha, vamos organizar. Eu fiquei sem nem saber o que eu fazia. Vamos organizar. Não, doutora, mas tá cheio. Eu disse, eu vou deixar ela em cadeira, no meio de todo mundo. Onde é que eu vou botar ela? Foi, então, assim, aí eu até perguntei, né? Porque, assim, eu não tô na Fusan há muito tempo. Então, eu disse, não, aqui não tem nenhuma salinha, porque eu sou do CISAM, né? Minha residência médica foi no CISAM, em Recife. E no CISAM, a gente tinha uma salinha. E, na verdade, quando ela chegava para mim, eu era a última de toda a escala do cascata. negócio, de uma cascata, né? Ela passava pela assistente social, ela passava pela psicóloga, ela passava por todo mundo. Então, quando ela chegava a mim, ela já chegava toda organizada, acolhida, né? Independente do tempo que aquilo fosse levar. E aí, a gente lá no CISAM, a gente tinha uma salinha, né? Eu atendia no consultório, mas ela era encaminhada para essa salinha e lá era onde ela ficava, ou para fazer procedimento, ou enfim, para continuar o atendimento. E aí, eu senti muito falta disso na Fusão. Eu fiquei tão incomodada, porque assim, olha, ela não quis nem colher os exames de sangue, porque ela não queria ser furada. Eu disse, minha gente, veja, eu não tenho o que fazer. Se ela não quer, não quer. Não adianta vocês ficarem insistindo, ela não quer. O que é que vocês precisam fazer? É explicar a ela a necessidade dela acolher para que ela entenda a importância, mas não Forçar. não. Nós fizemos um requerimento aqui o ano passado, no início da nossa vereança, porque nós temos a Clínica da Mulher, pertinho da Fusan. Aqui. Ah, eu não conhecia. Tem a Clínica da Não Mulher do conheço. município. E lá tem um atendimento multidisciplinar, tem ginecologista, clínico. Então, eu fiz um pedido para que a mulher vítima de estupro, de crime contra a dignidade sexual, sendo menina, sendo mulher, depois de passar pelo procedimento que é da Fusan, fosse encaminhada, não, porque eu sei que não tem que ficar, fosse encaminhada para a Clínica da Mulher, para lá sim, ser o local de referência, acolhimento, né? exatamente. Aí entra o centro de referência, entra a secretaria, aí entra a psicóloga, a assistente social, entra a sala de apoio para recepcionar, que ela pode ficar o dia todinho ali. Então, assim, uma situação muito... Eu sou professora de Direito Penal e quando a gente abre o livro, o estupro é um crime instantâneo. Eu digo, é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Quem passa por uma situação... Eu sofri muito, porque enquanto secretária de Assistência Social, eu cuidei da política da infância e juventude e eu recebi 4 crianças e adolescentes, porque a mais velha tinha 13, a mais nova tinha 2 anos, todas vítimas de estupro do pai. Então, é muito dolorido. Você não tem para onde mandar. Desculpa.
A gente teve até, não sei se vocês chegaram a ver, uma... Nada, mulher, fica tranquila. A gente chegou até a ter uma notícia, eu estava no plantão ontem, de um bebê, se não me engano, de 27 dias. Sim, eu vi. Que foi morta Não, ela não foi morta, ela morreu por causa... Isso, em decorrência consequência do disso. estupro. Foi, Como você viu, consequência do Perpétua? estupro do Não, pai. não vi, não. O Eu pai... Já, em Bezerros eu soube. Foi, o pai estuprou ela e aí ele penetrou. Num bebê. Num bebê de 27 dias, houve penetração e aí ela lacerou tudo e ela faleceu por conta disso. E é muito difícil, porque aí quando a gente entra... É um distúrbio. Eu confesso que eu não consigo muito não, sabe, Perpétua? Assim, Não trabalho. nem eu consigo atender muito quando é criança. Eu transfiro muito, sabe? Eu transfiro muito, 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 muito. Nunca consegui. Eu não consigo, realmente. Eu nem sonhava em ser vereadora, eu não sonhava nem em ser feminista. Porque a gente se torna, é a caminhada. É um amadurecimento, eu diria, né? Eu, há 20 e tantos anos, eu trabalho no sistema prisional. Eu nunca atendi um estuprador. Eu não tenho condições de atender um estuprador. Eles sabem disso. O diretor sabe disso. O programa que eu instituí na SES sabe disso. Quando as famílias procuram, sabem disso. Então, assim, é uma questão, é um direito meu. Existe a defensoria pública, uma vez eu fui questionada, severa, mas Perpétua, isso é um direito meu. Da minha, não atendo. Não atendo. Não tenho condição. Não tenho emocional. Eu também não Eu tenho que dizer isso. E eu mas acho você não é que tá profissional. certa. Não atendo. É uma profissional, mas é um ser humano. Aí, Então, a partir do momento que você percebe mesma isso, forma, como fui eu tem que que se implantei o posicionar. programa, no nosso convênio com o Tribunal de Justiça, tem um impedimento. Então, eu posso morrer, a SES pode até mudar, mas lá tem uma regra no programa de adoção de cidadãos presos. Nós não atendemos crime contra a dignidade sexual, de jeito nenhum. E eu enfrento isso com muita tranquilidade. Já fui questionada, disse ao meu gestor, não atendemos. E pronto, virou uma cultura. Porque existe a defensoria pública e porque nós temos o nosso emocional e nossa saúde mental. Então, a Perpétua não tenho condição emocional para isso. Eu também tenho que ter o direito de dizer isso. A gente, quando é estudante na faculdade, né, para se formar em medicina, a gente passa pelo internato, que são os 2 últimos anos que a gente está praticamente dentro do hospital. E aí nós temos que participar dos atendimentos, até porque no momento em que o serviço não tenha nenhum outro colega médico que possa assumir, que possa atender, eu tenho que ir. Ou e se eu tiver em algum lugar que só eu seja médica ali naquele plantão, eu tenho que atender, né? Porque eu não posso deixar de atender. E aí a gente tem que passar. Mas era uma coisa assim, era tão dolorosa em mim que eu quase não participava. Eu ficava assim, acuadinha no cantinho do consultório, me lembro como se fosse hoje. Acuadinha no cantinho, eu só fazia olhar, assim, eu não conseguia falar nada, eu não conseguia perguntar nada, eu não conseguia sentar para fazer o atendimento. E certamente sabe? seu dia... Eu não conseguia, meu dia era péssimo, eu ficava com aquela história na minha cabeça. Eu também. Eu ia Contando para os dias casa pra com aquela acabar, né, história, amiga? era O na minha rodízio. cabeça. Era assim, eu ia para casa com aquele negócio reverberando no meu juízo. Eu digo, meu Deus, eu não tenho condições nenhuma de... Tanto assim, que quando chega criança, eu procuro qualquer pessoa que possa atender muito por mim, difícil. se eu tiver no meu horário de atendimento da emergência, porque eu não consigo, eu realmente não consigo. É muito complexo. E assim, pra mim, eu não sou mãe, né? Então tem esse viés. Mas o questionamento que eu acabo me fazendo é porque, assim, a gente é culpada de tudo, né? Então, se uma mulher ela é estuprada, é porque ela estava com tal roupa, ela estava em tal lugar sozinha a tal hora. E o bebê, ele fez o quê? Existiu, respirou, sabe? É a cultura do estupro. É a cultura. Exatamente. Porque se fosse assim, as mulheres no Afeganistão, de burca, que não mostram nem a canela, não seriam estupradas. Engraçado, eu li uma casa, coisa... Ah, tá no cabaré. No cabaré, não sei, é para dentro de casa, não sei pro cabaré, não. precisa É dentro de casa. E, assim, é muito louco como existe essa questão, assim, da demonização da mulher em ambientes, principalmente profissionais. Veja como é importante esse diálogo. Estamos às vésperas do carnaval. Sim. Certo? Vamos falar, assim, de importunação sexual, porque Acontece. Olinda, todo mundo passando, é beijo, é agarrado. É. Eu tenho o direito de botar meu Sair do cropped, jeito meu que você top, quiser, né? meu short, do tamanho que eu quiser. E eu tenho o direito de não ser molestada. Inclusive pelo parceiro ou pela parceira, né? Exatamente. Pela pessoa que está do meu lado, não interessa. Eu tive uma... Deixa eu só completar
Uma Sim. coisa anterior. Falando dessa questão da burca. Uma vez eu li numa reportagem uma mulher que ela estava tendo uma participação política mais intensa nessas regiões. Eu não me lembro exatamente qual Do país. Oriente Médio. Isso, por ali. E aí, qual foi a desculpa? Ela começou a trazer pautas, assim, dentro do que ela podia, mais ligadas às mulheres. E aí fizeram um abaixo-assinado para tirar ela da Câmara. Não sei se é esse o nome correto, mas a ideia é essa. E aí, sabe qual foi a desculpa? Não é porque só a presença dela já deixa a gente instigado, pensando em como ela é nas formas do corpo dela. Minha gente. Absurdo, né? Ai, seria cômico se não fosse trágico. Aí, assim, são coisas muito absurdas. Você Né? quer outra também que é bem corriqueiro no consultório. Joga. É assim, principalmente pacientes que estão passando pelo climatério, né? Que é o iníciozinho, assim, o meio do início e o meio que tem muitos sintomas, tal, da Eu menopausa. já sou completamente menopausada. Inclusive, vamos fazer um Vamos programa falar aqui sobre sobre menopausa. menopausa. E colocar à disposição, contando pra gente debater sobre isso. Viu? Vamos. E aí o que eu escuto é assim, não, doutor, olha, eu não tô muito afim de ter relação com meu marido, mas ele quer, né? Sim, ele quer, mas você não quer, ponto final. Então não vai ter, né? Porque a gente só tem relação quando os dois querem, né? Aí eu digo, aí ele quer, aí a senhora faz. Porque ele quer, né? Ele é homem. E a gente é Ele é incutida homem, que ele a é boa mulher, a mulher bela recatada e do lar, ela não tem necessidades e ela sempre prioriza o outro. Por exemplo, eu atendi, tive o desgaste emocional, digamos assim, de atender uma paciente que foi vítima de violência doméstica. Ela foi espancada ao ponto de ter repercussões importantes. O companheiro, entre aspas, porque isso não é companheiro de ninguém, é companheiro do cão, bateu tanto na cabeça dela e no tórax que ela caiu no chão. E aí ele começou a dar vários bicudos em Chutes. região vaginal Que e horror. pegando a virilha. A sorte dela foi... E veja como é baixo, veja como é assim, o cúmulo do cúmulo. E a sorte dela, entre aspas, foi a seguinte. A porta da casa deles era de vidro. Então, quando ela se recompôs, que começou a levantar, ela botou a mão na parede e ligou o interruptor da casa. Então, quando ele viu que todo mundo da rua estava vendo ele parou. E aí ela saiu correndo na rua. E aí, Pedindo assim... socorro. Pedindo socorro. Ai, meu Deus. E aí, nesse momento que ela veio pra mim, duas coisas me chamaram muita atenção. Na verdade, três. A primeira foi que ela veio acompanhada pela mãe. E assim, a mãe disse, olha, faz tempo que eu tento trazer ela aqui. Mas toda vez que ela chega aqui na porta, ela tem uma crise de ansiedade. Então, assim, minha gente, é como a Melina falou, é uma questão de humanidade. Qualquer momento, qualquer vítima de violência que você entre em contato, assim... tentar ser o mais empático possível, o mais tranquilo possível. Acolhedor. Acolhedor. Exatamente, era essa palavra que eu O que estava eu acho, procurando. sabe, Perpétua, é que a gente tem que prestar atenção nos sinais. Do às parente, vezes da ela... vizinha. Isso. E esqueci E essa da história da paciente, mulher, quando da ela briga de mulher, chega. né? Que ninguém mete a colher. E quando ela chega, porque às vezes ela chega, mas ela não está preparada para falar. Ela só quer chegar. E aí eu acho que aí está o diferencial de quem está atendendo. Respeite que ela, naquele momento, ela não está pronta para falar. Ela só chegou. E para ela, talvez, já tenha sido muito ter chegado ali. E aí, Exatamente. Melina, você toca num ponto fundamental. E aí eu sempre volto para a política pública. Quando a gente estava à frente da Secretaria da Mulher, nós fazíamos formação continuada e tinha uma certa resistência, mas a gente fazia Peitava. das equipes de saúde. Eu renovei um requerimento e digo, quem trabalha na atenção básica tem que ter porta de entrada. Atenção básica. E nós temos uma coisa chamada notificação compulsória, que o profissional de saúde é obrigado A a preencher. Vamos falar de direito? Sim. Bom, então, assim, eu vou ser acolhedora, mas com um profissional de gente, pode ser na unidade pública ou na unidade privada. Privada, isso. Então, isso aí eu só vou ter, Melina. Porque nós não somos criados para isso, meu. Se eu formar um profissional, eu sou muito pé no chão. Por quê? Porque você, até eu levantar a vista numa recepção de unidade básica de saúde, a mulher chega cá, você tem que... diga, a senhora quer sentar? Se levante. Então, a gente levava as pessoas para dizer, como é que você identifica? Isso é do recesso do atendente, da enfermeira que está de plantão, do médico que atende. Então, toda a equipe, porque o primeiro lugar, você falou em espancamento, que a mulher chega, depois de passar por uma delegacia, já foi muitas vezes, ela pode ter ido para o IML. É terrível.
Então você não tem um Mas, preparo. Vamos Perpétua, discutir eu sobre concordo, isso. A gente precisa preparar os profissionais de saúde, falar concordo sobre isso. totalmente. Mas, sabe, eu vou até mais além. As pessoas precisam ter empatia com os outros. Mas é Porque não isso. adianta você ser preparado, tecnicamente falando, E você não se entendeu? importar. E Mas você a não gente tá se falando sobre importar, isso. entendeu? Veja, por que a gente leva? A gente vai levar quem para dar uma palestra dessa? É. Quem é que a gente vai levar? A gente vai levar, primeiro, Dona Severina, que faz parte da nossa equipe. Eu tenho uma mulher que é voluntária. Aquela mulher, a gente tem que levar as pessoas que falem. O centro de referência, a psicóloga, a assistente social, entendeu? Você tem que levar pessoas que podem... Gente, eu tenho que ser empática. Aí eu sei que a gente é mergulhado todos os dias. Isso tem a ver com qualidade no atendimento. Seja na relação de consumo, a gente fala tanto em relação de consumo, na relação humana. Sim. Então, eu posso estar com o problema que eu tiver, mas eu tenho a obrigação de Sabe atender uma bem, coisa que me de chamou acolher. muita E uma atenção? pessoa em situação de violência, você identifica. Ninguém vem me dizer que caí da escada, tropecei, caiu com o rosto no esbarrei. chão. Essa criança chega toda lá, vou usar um termo do senso comum, toda lapiada, toda cheia de equimose, de hematoma. Sim. Né? E o médico pediatra olhou de um canto a outro. E você não chama a mãe no canto. E você deixa passar. Eu vou lembrar. Ela foi vítima de um crime. E a omissão é criminosa. Sim. A omissão é criminosa. A gente esquece disso. Você vai deixar aquela pessoa sair da unidade básica de saúde, seja uma mulher, seja uma criança, seja um menino, uma menina. E o seu coração vai para casa com... Você perdeu a oportunidade de mudar a vida de uma Você pessoa, perdeu a né? oportunidade. Fazer isso que você falou, Melina. Sempre, porque às vezes você não tem pra... Aí chama a assistente social pra mulher, chama essa mulher aí. Termina o atendimento. Olha, fica aqui, a senhora quer uma aguinha. Eu queria falar com a senhora, chama a assistente social à parte. Pelo amor de Deus. Eu não tive Amiga. caminho pra... Conversa com essa mulher que eu tô achando que tem algo a mais. Eu não quis tocar no Não é assunto, só porque ela não isso, abriu. é. Isso um médico homem, pensa assim, um médico homem e uma mulher que já... É. Mas esse médico que tem sensibilidade, que tem... Senta, leva para tomar uma água, dá um café. Como é que a senhora tá? Pega no cabelo. A senhora tá bem? Olha, eu tô aqui com a senhora. Porque o doutor lhe atendeu agora. E, veja, eu não tô questionando o que a senhora disse a ele. Mas a senhora tá muito chorosa, tá muito triste. Tá olhando pro chão. Tá com a boca quebrada. A senhora chegou aqui. Aconteceu alguma coisa que a senhora... Veja. Aí a mulher... Aconteceu, minha filha. Aí desaba. Quantas vezes nós não tivemos que nos deslocar a pedido de assistente social que estava em UPA, em Caruaru? Perpétua, corre aqui, pelo amor de Deus. A mulher passou, já estava indo embora. 5 minutos de conversa, a mulher desabou. Se ela voltar para casa, ela vai ser esfaqueada. Porque ela não queria... Veja, é um olhar... É esse olhar. Senta aqui, tudo bem, tudo tá bem. Segura a mão, deixa ela em fundamental. silêncio. É A gente não... fundamental. Aí, às vezes, o tempo... Veja que mundo cruel. Eu não tenho tempo para isso. Porque a gente vive... Conecta. E nessa história teve uma participação. Uma participação não, ela foi a base, que foi a enfermeira da nossa equipe, que foi ela que teve essa sensibilidade. Nós estávamos no plantão, nós éramos 3 colegas médicos, eu era a única médica mulher. Aí ela me chamou no canto, ela fez, Ju, eu quero falar contigo. Eu já pensei o que foi que eu fiz de errado. A pessoa pensa, né? Aí ela disse, olha, tem uma paciente com esse perfil, nessa situação assim, 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 eu posso botar ela para você? Eu posso botar. E aí o que é que eu percebi? Quando ela começou a conversar, o maior medo dela era que eu a julgasse aquela questão da reculpabilização que você tinha falado. Porque ela já entrou dizendo assim, isso me deixou muito chocada. Ela fez, mas é que, olha, eu nem questionei sobre denúncia. Eu só disse assim, meu amor, veja, meu nome é Juliana, me diga o que é que você está sentindo, que eu tô aqui só para cuidar de você, não se preocupe. Não me interessa se quem foi, onde foi, o que é que você vai fazer, eu tô aqui para cuidar de você, o que é que está acontecendo. Conversamos, e aí ela começou a se sentir um pouco mais à vontade. A linguagem corporal é absurdamente gritante. E você tem essa leitura. Gritante. É porque a gente não pode entrar na automatização do atendimento. É esse o problema. Não é uma... como é aquele nome que dá? Uma coisa de produção. A linha de montagem. Uma linha de montagem. Não é uma linha de montagem, Exato. entendeu? Não é entrar uma... Próxima. Feito as 20 que você falou, né? Mas aqui sempre tem 20. Não é assim. É. Eu digo lá para os estudantes da Fusan, né, que a gente recebe, Sim. os meninos da Federa, disse, gente, olha, a consulta, mesmo aqui na emergência, começa quando a paciente abre a porta do consultório. Sim, sim. Ali, começou a minha consulta. Eu sei o jeito que ela tá andando, eu sei se ela tá sentindo dor, se ela não tá. Minha gente, eu tô feliz desse podcast. Ela Ave Maria.
Eu tô realizada aqui, prof. Mulher, a gente que tá realizada dentro do De ouvir, eu tô emocionada com vocês falam. Mas é isso. Então, assim, eu digo o tempo todo para os meninos, olha, até as buchudinhas que entram, você tira metade do que ela vai me dizer só eu olhando como é que ela entra. Então, toda vez que elas estão entrando, eu já levanto minha vista. Eu posso estar escrevendo o que for, eu levanto. Às vezes ninguém nem percebe que eu tô olhando. Mas eu olhei tudo. Eu sei se ela tá entrando com dor, sem dor. Eu sei se ela tá entrando preocupada ou não, feliz ou não. A consulta começa ali, não começa quando ela começa a me contar o que ela sente ou no exame. Começa quando ela abre a porta do consultório. E aí, nesse momento, que foi que... Desculpa te cortar, Não, amiga. foi o que te cortei. A mulher do atendimento. É porque, assim, eu fiquei muito impactada, sabe? O que foi que ela te disse? A gente começou a conversar e depois que a gente estabeleceu um relacionamento legal, ela precisou da opinião de um ortopedista. Porque ela tinha uma lesão de clavícula que precisava ser encaminhada para ele. Só que quando eu disse ortopedista, ela automaticamente imaginou que ele era homem. E eu vi que ela ficou assim, não, calma, eu vou resolver. Aí fui no colega, eu disse, olha, essa paciente, ela tá vindo de uma agressão física e ela não tá muito bem preparada para conversar. Né? Então, assim, realmente ela recebeu agressão principalmente em tórax. Nem eu entrei em muitos detalhes, porque era o que ele precisava saber, que era de clavícula. E aí, voltei para ela e disse, olha, eu já conversei com ele. Tudo que ele precisa saber, ele já sabe. Então, assim, qualquer coisa que ele pergunte que você não se sinta confortável, peça para me chamar. E é engraçado que eu fiz isso e segui o plantão, enquanto ela estava aguardando ele, fui vendo outros pacientes, mas no fim das contas, foi que me chamou muita atenção. Ela fez, doutora, eu tô me sentindo tão bem aqui. Quase que eu choro, né? Porque eu sou dessas. Eu choro em inauguração de supermercado, amiga. Eu sou dessas. Aí, quando ela se sentiu mais à vontade, a gente começou a conversar. Ela fez, doutora, olha, eu não quero denunciar porque eu não posso fazer isso com o pai da minha filha. Aí, o meu amor, veja, o pai da sua filha tentou matar a mãe da sua filha. E outra coisa, você está ensinando a sua filha o que uma mulher deve aguentar por causa de um casamento. Você acha que ela merece? Aí ela começou a chorar. Aí eu... né, para tentar. Segurou. No fim das contas, ela saiu de lá decidida realmente a tomar as providências necessárias. Só que o terceiro ponto que me deixou chocada foi um plot twist. Porque, como o Perpétua bem lembrou, a gente sempre tem o pessoal da assistência social que está muito mais preparado do que a gente para lidar com essas situações. E eu, obviamente, já tinha chamado a assistente social do plantão para me ajudar, para dar um suporte. Quando ela saiu, essa moça saiu, aí a assistente olhou para mim e fez, doutora, eu vi a minha infância. Meu Deus. Aí, meu Deus do céu. Então, estávamos eu, a assistente social, a paciente e a mãe da paciente. 4 mulheres em um consultório. Eu era a única que não tinha tido contato com uma violência doméstica, assim, física, né? Porque se for contar com a parte moral, entram outras questões. Aí, assim, eu fiquei muito chocada. E, assim, uma coisa muito triste dessa história é que a menininha, essa paciente, ela tinha uma filha de 2 aninhos, mais ou menos. E a mãe com a neta nos braços, né? A avó com a neta nos braços fez, doutora, eu tô desesperada. Porque a minha filha cresceu me vendo apanhar do marido. E agora a minha neta tá crescendo é uma desse coisa, assim, jeito. bem comum, não é, Perpétua? E essa se violência, repete. Você falou aqui, me trouxe uma... Quando a gente foi divulgar em Caruaru a Lei Parada Segura para Mulheres, em que em Caruaru nós temos o direito de pedir para o ônibus parar fora do ponto. Ou se a gente estiver dentro do ônibus, pedir para descer. Em qualquer lugar que fique mais próximo da nossa casa. Que massa, Isso é eu não sabia disso. importante. Minha Eu não gente, sabia, vocês estão escutando isso. Vamos falar de outras Escutem, leis aqui eu não também, sabia. para as mulheres saberem os instrumentos jurídicos que elas podem fazer. Tem que falar. E se o motorista não parar, você tem que ver o horário do ônibus, a empresa... Para identificar, né? Exatamente, é lei. E Que fechação, eu não sabia. Foi o que eu fiz na época, eu era secretária. Vamos divulgar a lei nas empresas concessionárias de serviço público em Caruaru. Aí a gente chegou em uma determinada empresa aqui no Salgado e fomos dar uma palestra sobre violência de gênero para os homens. Fiz muito isso. Faço isso no presídio. Faço... Dia da mulher, estava eu dando palestra para os agressores da Lei Maria da Penha, todos presos na penitenciária. Mulher, que Deus te abençoe. Porque aí Perpétua, não sei, foi polêmico isso. Assim, eu tenho que falar para o agressor. Sim. Eu não posso falar só, eu tenho que falar para o agressor. Porque ele... eu tenho prova científica, eu tenho um artigo científico de que ele reitera a conduta. Então, eles vão sair da cadeia e vão voltar a bater e eles ameaçam dentro da cadeia, muitos, as mulheres. Então, tem que falar.
Chegamos nessa empresa de ônibus e quando a gente começou a falar da violência doméstica, familiar, das suas consequências, da importância da denúncia e de que os homens têm que ser parceiros nessa luta, que a gente tem que trazer... Um senhor, que tinha uns 60 anos, lá no cantinho da sala, era feita uma sala de aula. Esse homem começou a chorar. Primeira coisa que eu pensei, que ele era um agressor, né? Começou a se sentir incomodado. Eu pensaria. E fechar, e fazia... E ele se levantou, foi pro corredor e este homem desabou. Aí, enquanto eu estava falando, eu pedi a minha gerente de enfrentamento à violência, disse, vai lá, saber o que foi que aconteceu. Eu estou aqui passada, que eu não esperava uma reação dessa. Aí... E ele chorava igual uma criança. Aí sentou no banco, eu interrompi, eu disse, gente, ó, eu não sei o que aconteceu com o amigo de vocês. Ficou todo mundo confuso, falando com o outro. Passou tudo na cabeça do povo, né? Sim. Você deve ter batido na mulher ontem. Uma palestra dessa. E aí ele disse, eu tenho 60 anos. Quando eu tinha 8 anos, a minha mãe foi assassinada pelo meu pai. Minha mãe levou 8 facadas. Minha mãe estava num tanque de roupa. Ela só fazia trabalhar. Eu era o irmão mais velho, já tudo pequenininho. Eu não aguento. Porque eu escuto a senhora falando e eu escutei os gritos da minha mãe. E o meu pai esfaqueou minha mãe, que ela ficou deitada em cima do tanque. E quando ela caiu no chão, molhada, os filhos todos em cima dela. A polícia chegou, ele fugiu. E isso é uma coisa que me marcou pro resto da vida. Aí eu fiz, minha gente, o que é a violência contra a mulher? Esse homem nunca superou esse trauma. Então ele foi uma criança, ele não só via, ele cresceu vendo essa mãe apanhando e viu a mãe ser morta, que isso é a realidade. Isso é a realidade. Então, quando eu comecei a falar, a gente falou de casos de feminicídio, isso foi um ano muito violento em Caruaru, que foi o ano de 2017, onde nós tivemos quase 30 mulheres assassinadas. A última foi Yasmin. Eu mandei fazer um banner com a foto e o nome de todas elas. E a gente foi falar, uma foi de todas as maneiras. Aí eu disse, meu Deus, como aí você conta essa história? A violência doméstica e familiar, ela é um dano para a mulher, ela é um dano irreparável para os filhos, ela é um dano para a família, ela é um dano para a escola. Né, olha, você chega na escola com o projeto Maria da Penha vai à escola, a professora que atende, que é professora de uma turma, que tem uma menininha, que vê a mãe sendo espancada todos os dias, essa professora que sabe disso e se sente impotente, ela é desestruturada, ela vai para casa desestruturada. A médica do posto de saúde, lá do bairro, não sei o quê, que atende, porque conhece a comunidade, que sabe que aquela criança, ela vai para casa desestruturada. E ela não pode fazer... voltar. Meu Deus do céu, chega de novo aquela criança, aquela mulher, de novo com o olho roxo. Aí todo mundo do posto já muda. Por isso é tão importante o que eu vou fazer agora. Divulgar a rede de assistência. Porque romper o ciclo de violência é um caminho. Por isso a gente tem um violenciômetro. É uma construção. E tem que todo mundo estar de mãos dadas. A mulher não pode ser revitimizada em hipótese nenhuma. Ela vai romper esse ciclo no momento que for possível. Mas há situações que os profissionais implicados têm a obrigação de tentar falar. Por quê? Porque pode terminar no feminicídio. Pode terminar. E se geralmente chega uma criança, vai, né? Uma Exatamente. criança, eu dei uma palestra na escola aqui, quando a gente terminou a palestra, acontece depois das palestras. Por isso é importante estar divulgando a rede, um momento como esse, a pessoa se aproxima. Quando eu vejo no final de uma palestra nossa, eu, enquanto vereadora, tenho um projeto chamado Gabinete da Cidadania. Nós já passamos por várias escolas públicas aqui de Caruaru, da rede estadual e da rede municipal. E a gente vai falar também de violência de gênero, mas vai falar de gordofobia, de homofobia, de bullying e não sei o quê. Pronto, é isso que a gente vai falar. Aí quando ficam os adolescentes, a gente termina, dá beijo, tira foto, ficam 4, 3, 2 ali. No corredor, a gente pode falar com a senhora, eu já sei o que é. Encontrou o espaço da denúncia, né, que precisavam. Então, essas professoras têm que saber, Perpétua, o que é que eu posso fazer? A menina tem 5 anos, disse, tia, meu pai botou a faca no pescoço da minha mãe ontem. Você não acredita. Como foi? Você chama a menina. Minha mãe deitada na cama, ele botou o joelho em cima do peito dela e a faca. E a gente gritando na porta. Essa mulher vai ser vítima de feminicídio. Ela vai morrer. Porque ela vai ter o pescoço cortado.
Então, nós temos o abrigamento institucional. Ela tem que ser, é uma situação, assim, iminente. A violência doméstica não é uma explosão, um surto, tá, gente? Não é surto, não. Ela começa com empurrão, com safanão, com a violência moral, psicológica. E ela tem Vai degraus. aumentando. É gradativo, E ela né? não desce, tá, galera? Quando chega nesse degrau do revólver na boca, do revólver aqui. É a impunidade, da né, faca perpétua? aqui no Porque vai pescoço. fazendo, não tem Exatamente. Não tem punição. resposta, Aí aumenta, vai aumentando. Não Ali é o acontece sinal. nada. E aí tem que todo mundo, essa mulher não tem condição de ser essa. Ela vai. Essa semana a gente viu na TV a mulher com a medida protetiva decretada. Que acontece, o cara perseguiu e foi lá e tirou a vida dela. Ela já estava com a medida protetiva, porque quando ela denuncia, começa um novo ciclo. Se o cara não for preso em flagrante, aí começa a ameaça, perseguição, violação da medida protetiva. Então, veja, primeiro foi um sofrimento para ela conseguir denunciar. Aí denunciou. Agora é um sofrimento para enfrentar o sobreviver. processo. Aí agora o cara está cumprindo pena. Está às margens de pertinho de ir para o semiaberto. Agora é um sofrimento Porque vai para ser saber solto. como é que vai ser depois que esse cara for solto. Veja, é um sofrimento. A gente também aprovou aqui em Caruaru uma lei, na época, chamada a Lei Dona Severina, que levou o nome dela, que garante à mulher em situação de violência familiar, doméstica, que tem a medida protetiva decretada, o direito de matricular seus filhos na escola mais próxima de onde ela tiver que morar. Porque no ciclo de violência, ao ser quebrado, que ela é uma provável vítima de uma violência física, sexual e a letal, que é o feminicídio, ela tem que sair ali do local de moradia. Às vezes ela abandona a própria casa para poder se ver livre. Então ela vai ter que morar, por exemplo, ela sai do Alto do Moura, vai morar nas Rendeiras, que é no outro extremo de Caruaru. E a vida da escola dos filhos? Ela tem que ter a garantia, tem que sair a transferência provisória imediatamente, tem que arranjar a vaga. Ela tem que, precisa do auxílio do Bolsa Família ou de qualquer outro auxílio emergencial. O auxílio aluguel, ela tem que ter prioridade no atendimento, porque então existe lei em Caruaru para isso, que garante ela atendimento na saúde, na política de assistência e de educação, com prioridade se ela tiver medida protetiva decretada. Então nós temos aqui em Caruaru um leque de legislação que protege a mulher em situação de violência doméstica e familiar e que ela tem que ter conhecimento. Por isso eu bati na plenária, agora em dezembro, chamando a atenção do meu amigo, prefeito Rodrigo Pinheiro, para retomar-se em Caruaru as campanhas. Porque a campanha é aquele panfletinho Que que faz a você entrega no diferença. ponto do ônibus, que a pessoa dobra Guarda. e bota no... Ah, não, mas tem... Gente, marido agressor... Ele olha. Ele olha isso aqui todos os dias. Ele vasculha. Ele olha, ele toma o celular da mulher. Então, ela tem que ter papel. Entendeu? Então, isso é uma visão. Claro, a violência patrimonial contra as mulheres se dá principalmente pela tomada do celular, que é o caminho que ela tem para pedir socorro ao mundo. Para dizer à mãe, mãe, apanhei de novo. Tio vem me buscando. Isso aqui é uma forma de se pedir socorro e ele vai tentar afastar. Então, a retomada dessas campanhas em Caruaru, elas são fundamentais para que você tenha acesso à informação do que é a rede. Eu posso nem ter coragem de denunciar, mas eu tenho que saber que existe uma delegacia de proteção à mulher. E onde é que fica? Eu tenho que saber o endereço. E tem telefone? Eu tenho que saber o telefone. Tem um centro de referência? Tem. Eu tenho que saber. E a polícia militar, onde é que ela entra? Tem a Patrulha Maria da Penha. E se tiver criança pequena envolvida, meus filhos menores, o CREAS tem a obrigação de atender. Então, é uma rede de assistência social integrada e de política para a mulher. A gente chama de OPM, equipamento. São os equipamentos de proteção à mulher. Né? E esses equipamentos, eles têm que estar acessíveis, né? Com pessoas preparadas, mas que os municípios façam Deem suporte, né? suporte para que eles funcionem e para que as mulheres saibam disso. Né? Tem Eu que posso chegar divulgar a até rede ela, aqui? Por né? favor. Pode. Vamos lá. Ó, Caruaru. A SPM, que é a abreviatura da Secretaria de Políticas para Mulheres, conta com a rede de enfrentamento à violência contra a mulher disponível. Então, vamos lá. Para denunciar a agressão e pedir ajuda. Aí você está escutando, que isso é muito cruel. Então, vamos para o velho 180, que é o atendimento à mulher, aquele telefone geral. 180. Ah, mas eu tenho que acionar a Polícia Militar. 190. Lembre que o acionamento garante o sigilo de quem aciona. Sim. Então, não fica. Ah, é no apartamento de cima, é no apartamento de baixo, é no apartamento do vizinho. A polícia não vai chegar lá e dizer assim: ó, foi sua vizinha que ligou. Ninguém vai saber, certo? E os condomínios, existe uma lei estadual que obriga os condomínios a tomarem denunciar, né? atitude. Exatamente.
A Delegacia Especializada de Proteção à Mulher em Caruaru, o telefone é o 3719-9108. A Patrulha Maria da Penha, que é da Polícia Militar, é um celular, 99488-7589. Nós temos a Patrulha Municipal, formada pela Guarda Municipal, que é também a Patrulha Maria da Penha, só que é do município. 98384-3226. O Disque Denúncia, que é aqui no município também. 3719-4545. Para o acolhimento das mulheres, orientação... não quero denunciar, mas eu quero apoio jurídico, psicológico para me orientar. Ainda não é o momento da denúncia. Então, Centro de Referência Maria Bonita. 98384-4310, fica aqui de lado do cemitério Dom Bosco, no bairro Maurício Nassau. E a Secretaria de Políticas para Mulheres, ali da esquininha do Banco do Brasil, no centro da cidade. O telefone é 3724-8600. Eu vou deixar todos esses números aqui. Sim, por favor. Com vocês, mas o que é que eu digo? Nós temos que ter panfletos. Sim. Nós temos que ter campanhas ali. Na nossa época, atrás, a gente fez uma parceria com as empresas de ônibus, porque isso é telefone de utilidade pública. Você tira até uma foto. Se você bota no ônibus, se você bota no ponto de ônibus, se você bota na frente da escola, o adesivo, se você bota no posto de saúde, você está livre. Você não quer denunciar. Mas se você não quer denunciar, que é só apoio psicológico, eu me encaixo ali. Eu não quero denunciar por enquanto. Eu tiro uma foto, eu pego uma caneta e anoto. Então, é o que eu digo, dê acesso. Às vezes até um pedacinho do pacotinho do pão. Exatamente. Isso aqui é o WhatsApp. Quantas vezes na secretaria, se eu não posso sair de casa? Karine está aqui, vou sugerir até depois vocês chamarem Karine Oliveira, porque maravilhosa. Ela é a primeira mulher que passou pela situação do enfrentamento da violência de gênero, a violência doméstica familiar, que assumiu o equipamento. Ela era minha aluna na época, foi bem difícil, porque a violência com Karine foi para além, foi também institucional, né, diante da posição do agressor, mostrando que violência doméstica também não tem classe social. E as mulheres de uma classe mais abastada têm muito mais dificuldade de dizer, de denunciar também por conta do julgamento e porque os agressores têm uma posição social. É muito... Luísa Brunet quebrou o silêncio naquela época. Foi. E depois de muito tempo, E depois de muito tempo. E ainda foi tão criticada, né? Porque eu me lembro que o pessoal criticando danado ela. Tá rasgando isso na rede social. Você veja que a gente sofre. Que absurdo. Nós recebemos um chamado de cárcere privado. Cárcere privado de 3 meninas mantidas pelo pai e a mãe também, na zona rural de Caruaru. Teve que ser feita uma campana, um trabalho articulado da Polícia Civil, da Polícia Militar, porque a gente temia o quê? Um triplo feminicídio. Né? Meu Deus. Então, mas foi possível. Aí veja a importância da rede. Alguém passou em algum lugar, aí você falou do pedaço, foi num pedaço de pão, meu amor. Aí foi comprar o pão, aí tinha lá, aí anotaram, e socorro. Nós estamos... E descreveu uma das meninas. Eu não sei se você conhece Perpétua, mas tem um seriado curtinho na Netflix chamado Bom Dia, Verônica. Sim. Você já viu? Já. Olha, pense num negócio forte, porque assim, eu me angustiei várias vezes. Teve alguns episódios que eu chorava vendo o seriado. E era um negócio tão assim que eu dizia, meu Deus, isso realmente acontece, porque a gente recebe. Isso é a realidade. A gente escuta, isso é a realidade, né? Então, assim, ele é até brasileiro, né? Com aquela menina que fez Olga, né? No filme. Esqueci o nome dele, é aquele Eduardo, não sei o que mais lá. Minha gente, sou péssima. Camila nome Morgado. famoso, Camila Morgado. Camila Morgado, Isso. maravilhosa. É até ela que faz, né? E o final termina da pior forma possível, né? Mas é muito interessante, porque você vê ela passando por vários estágios. Vários. Ela tem o estágio de que ela é acolhida, ela passa pelo estágio que ela não quer denunciar, ela passa pelo estágio que ela se afasta da família por conta dele, né? Das violências que ela sofria com ele. Então, é interessantíssimo esse seriado na Netflix. Muito bom. Assim, dentro de toda... Claro que a gente ter a rede de apoio é absurdamente importante, é essencial, né? Agora, uma coisa, ainda voltando àquela mesma consulta que eu contei a vocês a história, me deixou muito preocupada com a paciente e, assim, me gerou um incômodo. Aí eu disse a ela o seguinte, eu disse, olha, porque assim, minha gente, eu não sei, vamos para a velha blogueirice. Quem me conhece sabe
que eu adoro as novelas mexicanas. Amo a novela mexicana, eu sou dessas. Eu assisti todas as edições da Usurpadora, entendeu? Maria do Bar, tudo. Aí eu fico brincando com a minha mãe, quando acontece alguma situação assim, mais perigosa. Mãe, eu tenho um PhD em novela mexicana, eu sei de todas as falcatruas de Paula Bracho. Que E onda. aí, né, na grana, né, na brincadeira. Mas aí eu tava conversando com essa moça, e eu disse, olha... Foi aí que eu comecei a abordar. Eu disse, olha, você já assistiu novela mexicana, querida? Aí ela, não. Eu disse, pois entenda uma coisa. A partir do momento que você... Se você realmente for denunciar, você automaticamente vai ser inimiga dele. Então, não faça feita a mocinha de novela mexicana faz, não. Que o cara faz o que quer, o que não quer. Aí depois chama pra tomar um café, só você e ele. Entrar no carro com ele, subir na moto dele, seja inteligente. Não faça isso. Você falou Não de pontos vá. fundamentais. Entenda que sabe você outra é coisa inimiga também, dele assim, agora. a gente, até como médica também, mas que isso serve também para outras áreas, eu começo, quando eu desconfio de alguma coisa, dizendo assim, você sabia que a consulta médica ela é sigilosa? Sim, também falei sobre isso. Muito importante. Eu não dizer posso isso. contar nada É feito que como está segredo de acontecendo confessionário, né, que a gente- aqui Por lei, dentro, né? a não Exato. ser que você esteja colocando a vida de outras pessoas em perigo. Mas se não for, eu não posso contar nada. Nem se chegar um mandato judicial, eu posso falar. Parte dos feminicídios, olha que é importantíssimo que você falou agora. Eles se dão. E aí eu falo na condição de criminalista e professora de direito penal, viu? Somente. É. Existe um meio ardil, que é qualificadora do crime, que é quando a conduta do agente, do agressor, torna totalmente impossível a defesa da vítima. E nos crimes de feminicídio, a não ser quando há uma explosão, que é uma situação que a mulher é assassinada no bate-boca, a maioria deles é nessa condição de tirar a pessoa do seu... Então, eu estou indo aí para tirar minhas coisas dentro de casa. Nós estamos habilitados. O nosso Jônio, que é meu assessor, advogado criminalista, está habilitado em alguns processos de feminicídio aqui para atuar como assistente de acusação. E eu vou preservar o nome de uma das vítimas, mas foi a primeira vítima de feminicídio do ano passado aqui de Caruaru. Foi nessa situação. Ela foi... Porque nós somos... Você diz, ele é seu inimigo. Então, Já você não era. pode subestimar. Ele era o inimigo, mas que estava ali. Mas no momento em que você denuncia, aí vem tudo. Ódio, a ira, a raiva. E, principalmente, nós somos movidos, essas pessoas, pelo desejo de vingança. É o que vai mover a ação do agente. Então, ele vai tentar o tempo todo. Vamos ali, vamos... Não, mas nós vamos para um lugar público. Mas você vai sair... Vamos para a praça de alimentação do shopping. Mas você não vai ter que entrar no carro dele? Não vai ter que subir na moto dele? Então, assim, quer conversar contigo? Conversa no meio do povo. E aí, o que é Mas que eu fiquei passadíssima? Porque E ela eu não fez acho que assim... você conversa com agressor, Era isso não. que eu ia dizer. Exatamente. Agora, eu ia dizer, porque se fosse eu, não ia nem conversar com ninguém. Não Porque conversar com conversar o agressor. quê? Aí eu disse Conversar a o quê? ela, olha, a partir de agora, você pode, eu conversando com ela, eu disse, diga a ele, a partir de agora eu converso com meu advogado. E outra coisa, A gente começa na justiça. o que mais me incomodou, sabe, Perpétua, claro que toda agressão é horrível, mas me incomodou muito nesse momento, foi porque ela disse assim, ela fez, mas doutora, é disso que eu tenho medo, porque eu como esposa dele, ele já fez o que fez, imagine quando eu fui inimiga dele. Aí eu virei assim, meu amor, ele não é maior do que a lei, não. Você é uma cidadã igual a ele. Ele que tem que ter medo de você, não é você que tem que ter medo dele. Só que assim, existe justamente por a violência psicológica, ela acaba fomentando tudo isso, né? Você acha que ele é inimputável, ele é aquela pessoa que não vai sofrer. E não é assim, minha gente, a lei tá aí pra ser cumprida. O agressor agride você, mas ele não é maior do que você, não. Você é tão cidadão quanto ele, o errado é ele. Ele que tem que ser procurado, que tem que... Então, assim... Eu entendo que existe um fundo psicológico por trás e eu entendo que isso gera o dor. atendimento é tão importante, porque até que ela entenda que é todo um trabalho de formiguinha, toda semana no CRM. Aí a rotinização, lá tem o grupo reflexivo, as Marias, que se encontram uma vez por mês. Então, até que a mulher se compreenda nessa condição e veja que esse macho alfa, ele também é falível, ele tem que... Agora, ela passou uma vida... Exatamente, então, assim, exatamente. é uma desconstrução de um discurso muito difícil. Por isso, o acolhimento dessas mulheres é tão importante. E o processo, assim, da mão, do segurar, de você se sentir forte, até eu dizer, doutora... É Tô hoje. pronta. É hoje. Eu vou denunciar. Eu vou para a delegacia. Eu não aguento mais. Agora me diga. Aí vem. Ele é quem sustenta a casa. Eu não tenho... É a dependência, eu não né? tenho dinheiro.
É a janela de Eu tenho 3 oportunidade do filhos, agressor, né? Eu não tenho por quem ser recebida. Minha mãe não pode me receber. Ela é tão pobre quanto eu. Eu não sei o que eu faço. Aí, veja, aí onde entra... Eu publiquei um artigo sobre isso, viu? Entra a rede de assistência social, que não pode se omitir. Então, essa mulher tem o direito a um auxílio aluguel. Ela tem que ter condição de ir para algum lugar. A não ser que seja uma situação iminente de risco de morte, que existe o acolhimento institucional da mulher, que é bancado pelo governo do Estado. Ela vai ter que sair da rota Caso realmente. de urgência, né? Caso de urgência, essa mulher tem que sumir com os filhos, porque senão ela vai ser morta. Mas, às vezes, não é uma situação assim. Por isso, nosso sonho... E aí, Agito, é ter uma casa de passagem. Não existe a casa de passagem das crianças que são acolhidas. As mulheres precisam de uma casa de passagem. Porque Sabe são onde aquelas aborda situações isso também? Eu tô pontuais. cheia dos seriados, né, hoje. Muito Ótimo, bem. pessoal adora, amiga, joga. Tem outro que aborda exatamente isso, agora ele não é brasileiro, né? Que eles têm exatamente isso. Eles têm como se fosse... Não é uma pousada, não, mas é como se fossem vários flats, né? Como se fosse, necessário. funciona como se fosse uma passagem meu sonho, mesmo. viu? Aqui em Caruaru, aqui. Eu acho que é Made o nome do seriado, mas eu vou procurar Depois e vou manda mandar pra pra mim. A gente você. vai postar no Instagram, a gente Que fica de olho, eu arroba o Quarto Rosa com e 2 é A's. exatamente isso. É um casal super jovem. Ela tem uma filhinha pequenininha, acho que tem uns 3 anos. E ela é dependente totalmente dele em termos financeiros. E ela aí resolve abandonar tudo. E aí mostra, na verdade, esse é até bem complexo, porque ele mostra tanto a dificuldade dela como mãe solo em arrumar emprego, ter com quem deixar a criança, não ter carro, não ter dinheiro para se bancar, como a violência doméstica que ela sofre com ele, porque ele bate nela, né? A criança às vezes vê. Então, ela chega um momento que ela faz tudo isso e no final ela volta para casa, porque ela não consegue se manter sozinha com a criança, isso arrumar é emprego. terrível. Ela volta, aí ele começa direitinho, como sempre, né? Ele passa uns dias bem bonzinho e até depois que volta tudo de E um novo. doce de candura. Aí ela sai de casa Aconteceu de muito novo. quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor. Eu já era criminal. Até procurar Era pra professora ver o penal. nome. E não pode tirar... o boletim de ocorrência não pode ser retirado. Foi um dos grandes avanços também da Lei Maria da Penha, porque isso era corriqueiro. A mulher, quando via que a ficha caía, e agora José, que ele é quem banca e o leite, porque as necessidades vão batendo na porta. Isso. E aí a mãe dizia, minha filha, vá para casa do seu marido, volte para casa. É assim mesmo. Que é assim mesmo, que não tem... Você só vai mudar de endereço. Ai, Quem isso nunca é me ouviu dar isso? murro na Você só vai boca do mudar de endereço. Não estômago. existe homem bom. Ele bota dentro de casa a comida. Já os- tá ótimo. ele é um bom pai, não sei o que, e paga isso. Veja, releve a bichinha. Chegava na delegacia para retirar o boletim de ocorrência. Aí na Lei Maria da Penha não pode. Quando a lei entrou em vigor, porque eu passei de mulher com as mãos na cabeça. Doutora, pelo amor de Deus, não pode voltar. Não, ele vai responder processo. E eu não tenho como tirar, não. Não tem como tirar. Então, isso terminou sendo uma coisa que a gente tem que educar no enfrentamento também. Sim. Não pode retroceder. Mas aí, por isso, a autonomia econômica é importante, a formação dessas mulheres. Aí entra o papel da política pública. A gente criou um projeto chamado Mulher que Faz, isso em 2017. Porque você minha filha, vai fazer unha, arrumar cabelo, vai fazer bonequinho de biscuit, crochê, vai tentar terminar o ensino médio, tem que ter creche para essas mulheres botarem os filhos, para elas voltarem para o mercado de trabalho, implica no mercado exigente em ter um mínimo de qualificação. Sim. Então, hoje, nós temos que ter políticas Tem que haver públicas uma de ressocialização absorção dessas mulheres, no né? mercado de trabalho. Então, a gente roda, e é a política pública que vai dar Cursos conta disso. técnicos, profissionalizantes, O Estado né? não pode se eximir da obrigação de interferir na quebra do ciclo de violência, porque a mulher não vai conseguir fazer isso sozinha. A família, uma família que tem... E quando a família é tão pobre quanto ela, não tem condição? Então, isso também é um papel do Estado. Por isso, eu brigo tanto, enquanto legisladora, por dinheiro na LOA, na Lei Orçamentária Anual, para programas de qualificação, de emprego, de É renda. essencial, é essencial. Para a educação especial. E quando uma mulher dessa ela tem um filho com autismo, com Down, Outras com outra necessidades, deficiência. Então, é uma cadeia, é um efeito que vai acontecendo e que aprende a não quebra do ciclo. Então, a gente tem que fortalecê-la de todos os aspectos para que ela possa romper. Por isso, a casa de passagem será um Vai dia, ser, amiga. vai Se ser quiser. um local em que essa mulher que não precisa sumir do mapa, mas que tem uma área da agressão, quer sair de casa. E não é para ficar morando lá, não. Casa de passagem não é para morar, não. É para organizar, pra organizar. né? São 3 meses, são, em média, 3 meses que você precisa
para organizar a sua vida. E é uma coisa que tem baixo custo, porque elas mesmas se organizam como se fossem cooperativa para limpar, para lavar a roupa, para fazer a comida. É feito uma república. Um monte de estudantes que estão morando juntas naquele momento. Todo mundo tem que se ajudar. Exatamente. Pode haver a renovação daqui, por mais um mês, porque ela não conseguiu emprego. Aí, de repente, aparece uma, sai o auxílio aluguel de uma. Já dá a vaga para outra. Isso. É possível, minha gente. Estamos inventando a roda? Não. Isso existe em tantos lugares. Aí é quando eu digo assim, a gente gasta dinheiro. Eu tenho também um requerimento para uma casa de apoio em Recife, de quem faz tratamento no TFD em Caruaru, tá? Porque depois a gente vai falar da questão da saúde pública, principalmente de quem tem que ir para Recife. Voltando, e aí, várias cidades pequenininhas aqui, vizinhas, que tem um orçamento bem menor do que Caruaru. É verdade, tem viu? casa de apoio em Recife. Tem. Tratamento de câncer, de doenças degenerativas, de doenças renais. E eu fico doente quando eu vejo a gente pagar R$500 mil a um cantor que vai cantar por 2 horas no São João. E quando o ano, tá? De um equipamento desse para ser mantido, não passa de R$100 mil. Então eu fico pensando, nossa luta é pela eficácia do investimento do dinheiro público. Então eu pergunto assim, poxa, nós podíamos ter. Eu penso na casa de apoio e de acolhimento também. Para a população LGBTQIA+, que também sofre muito. A gente fez um requerimento e aprovou um requerimento aqui. A gente até fez um episódio, não sei se você viu, com Sofia Fragoso, né? Sofia maravilhosa, da Sofia. Que trabalhou muito na pauta da pessoa trans aqui em Caruaru, nos apoiou no chá trans. E eu fui a secretária da mulher que botei Stephanie Festini, a presidente da Traca. Foi a primeira mulher no Brasil nomeada, mulher trans, nomeada, e no exercício de um cargo público, que ainda está fazendo um belo trabalho em Caruaru. E nós conseguimos conversar com o prefeito Rodrigo Pinheiro para que as pessoas do segmento LGBTQIA+, expulsas do ambiente doméstico, em virtude da orientação sexual, seja atendida pelo auxílio aluguel. E foi uma das coisas que Sofia falou muito. Ela disse, não, quando eu me descobri não estava no momento, porque eu ainda estava em casa, eu ainda dependia financeiramente, então não poderia falar naquele momento, né? Veja como é o medo, né? A dependência, principalmente financeira. E essa dependência financeira, ela está presente na dificuldade da quebra do ciclo de violência. De tudo, de né? tudo. E assim, você é aquela amiga chata que vou voltar pro começo do rolê, porque eu não sou obrigada. Mentira, eu sou. Minha gente, tenham muita atenção. Tenham muita atenção. Olha, se você tá namorando, tá pegando, tá ficando, e de alguma forma você é agredida, não é só um empurrão. É chamar você de idiota, de burra, aonde tá, com quem tá, vai com que roupa. Então, assim, tudo isso que a gente tá conversando. Quem foi que ligou pra você? Gente. Quem tá é falando tá com ligando quem? Aí? Vai, Aí, não, quem e é se você disser fulaninho, né? Sei lá, perguntar. Deixa eu ver. Oh, mas eu não tô dizendo que é. Precisa mostrar, é? Não, violência já. Aí é quando a gente fala do violenciômetro. Veja, eu estava indo para penitenciários fazia alguns anos. A gente vai toda semana no programa de adoção de presos. E nós fazemos atendimento lá. E uma aluna minha muito tensa. Eu sempre conto isso às minhas alunas do programa de adoção, porque a gente tá com seleção aberta. Muito tensa, pegava o celular, olhava pro relógio e disse, professora, eu tenho que falar com a senhora. Aí eu disse, diga. Aí ela, a senhora pode vir aqui. Aí me chamou no cantinho, a gente tá ali no pátio da faculdade, onde tem o estacionamento dos carros. Eu não vou poder ir hoje. Eu fiz, o que foi? Eu tô passando uma situação do meu namorado, muito chato, é ciumento comigo. E assim, toda sexta-feira, que era o dia do encontro da gente na penitenciária, começa uma agonia. E ele não quer que eu vá, eu não quero evitar. Aí a mulher faz o quê? Recua para evitar mal-estar, para evitar o enfrentamento. Evite não, vai pro enfrentamento, viu? É aí, isso mesmo. Eu peguei e escutei com muita calma, que ela não esperava que vinha depois, né? Eu olhei, eu já tinha uns 40 anos na época. Fazia uns 10 anos isso. E ela falou aí na rua, e disse, eu não tô à vontade de ir, porque vai ser uma agonia. Porque lá eu vou ter que desligar o celular, veja. Que tem que ficar sem celular, entra sem celular. E a gente passa 3 horas lá dentro. E depois a gente liga o celular e tudo E fica bem. que segue, Danou-se. Isso há 10 anos. Olha. Aí eu fiz, veja. Você pretende ser advogada, juíza, promotora. O curso de direito vai ser o que na sua vida? Não, pronto. Você Quando tá tiver rasgando. audiência, como Me é que diga vai uma coisa. ser? Se você já disse a seu namorado que você não vai transar com os presos, porque eu, particularmente, estou indo para fazer atendimento jurídico, que é o que eu sei fazer e o que eu faço, certo? Todas essas meninas que estão aí estão indo fazer atendimento jurídico. A gente não vai para manter conjunção carnal, para paquerar, para bater papo, para ficar... Então, assim, essa é nossa, aqui é um projeto formativo, isso é a nossa profissão. Agora, escuta o que eu estou lhe dizendo. Foi o que você...
Veja, ou você enfrenta agora e rompe. Não tô dizendo pra você convencer, seu namorado não presta pra... Desculpa, tá? Não presta pra você. Você tá começando um ciclo de violência que vai terminar em um grande problema. Porque um cara... Quanto tempo namorou? 3 meses. Que te inibe de participar de uma atividade acadêmica. E tu tá tensa porque tu estás tremendo pra atender É o só telefone. o começo isso, na verdade, Aí ela pegou né? e disse, quando ele fica, ele tem umas atitudes, quando ele fica chateado, ele arranca o carro assim comigo dentro e bota, ele corre em toda velocidade, que é uma forma de intimidar, né? Então assim, eu noto que ele tá nervoso, eu digo, meu amor, Corra. veja, esse cara tá dando sinais de que vai quebrar a tua cara. Ele vai quebrar a tua cara. E depois ele vai te matar. Pois então, é. assim, é a realidade. Infelizmente, Estejamos é a realidade. atentas, Lembra do que eu minha falei? gente. Em gotas homeopáticas, a violência começa assim, como você começou a descrever. Então, nós temos amigas, você fala, se meta na vida dos outros. Eu me meto. E é assim, é. Tá? E tu tá deixando, é. Não faça isso, não. Então, a gente tem que... Eu prefiro perder uma amizade, eu já perdi uma amizade. Eu começo assim, mulher, isso não vai dar Ele- certo, não. Você Então, suave. eu começo assim, eu disse, posso dar minha opinião? Pronto. Aí a pessoa geralmente diz, pode. Aí eu, Isso sou eu que mulher. começo quando eu vou falar com você. Não, também. Posso dar minha opinião? É porque nós somos muito Dê sua sinceras. opinião, mas Mas eu dou mesmo. E eu digo, teve uma vez que eu tive... Lá em casa, nós sempre... Pra mim, foi muito estranho crescer e me deparar com esse mundo mais machista. Porque dentro da minha casa, graças a Deus, assim, eu agradeço a Deus todo dia pelos meus pais. Isso não acontece. É, lá em casa Apesar também da não. minha mãe depender financeiramente do meu pai, sim, que a dinâmica do lado de casa se desenhou dessa forma, minha mãe sai a hora que quer, chega a hora que quer, compra o que quer, com a roupa que quer, e eu nunca vi meu pai dizer um ai. Então, quando eu cresci, que eu me deparei com isso tudo, foi muito difícil, mas foi a minha salvação. Por quê? Por isso que eu falo tanto... Falei com aquela moça em relação à forma que ela estava mostrando para a filha dela, o exemplo que ela estava dando. Eu tive, meu primeiro namorado foi um relacionamento extremamente tóxico e abusivo. E qual era o problema? Eu tinha 15 anos, ele tinha 20. Namoramos 3 meses. E aí teve um dia que eu fui conversar com ele, porque eu disse, olha, a gente tem que conversar, isso não tá dando certo. Por quê? Meu pai, que eu morei nele, morei dentro dele, e ele não me pede essa satisfação que você tá me pedindo. Aí sabe o que ele disse? Mas é porque eu só comecei a viver quando eu conheci você e tome a chorar. Então, a minha sorte foi inclusive o que eu comentei com a paciente naquele momento. Eu disse, olha, eu poderia estar passando pelo que você está passando. Não tem diferença entre nós duas. Foi só um detalhe ou outro, mas todas nós estamos suscetíveis a esse tipo de situação. Por eu ter esse exemplo dentro da minha casa, e eu sempre vi minha mãe ser respeitada, quando ele começou a dar o showzinho dele, eu já torei ali. E a minha sorte foi essa. E aí ele tentava chorar. E não, porque eu só comecei a viver quando conheci você. Aí eu me lembro. Eu sou debochada, amiga. Olha, se esse negócio de signo for certo, eu sou sagitariana. Perdão recreativo. Pois é. Eu sou sagitariana, eu sou do deboche. Aí eu virei pra ele assim, eu disse, menino, tu tá com 20 anos, tu só começa a aprender a viver agora. Precisamos de ajuda, né? Aí foi que ele... Olha, ele passou tão mal que meu pai teve que levar ele em casa. Ah, Maria. No dia que eu acabei esse namoro. Mas foi a melhor coisa da minha vida. Então, mulheres, amores do meu coração, entendam uma coisa. Melhor só do que mal acompanhada. Certo? E ele que tá errado não é você. A culpa... Eu sei que parece absurdo. Depois dessa conversa toda, a gente ainda tem que dizer que a culpa não é da vítima. Mas a culpa não é da vítima. A culpa não é sua. Entenda isso. Pela misericórdia. Não é... E outra coisa, você não está errado em denunciar. Ele tá errado em lhe bater. Então, o errado do rolê não é você. Acho que foi muita informação, né, minha gente? Foi, ainda dava pra... E Dava ainda pra dava mais. pra mais. Horas Vamos de marcar. conversa. Exatamente. Vamos até marcar porque, outros. Ontem eu disse uma coisa na Câmara, na tribuna, porque tentaram me silenciar. Mas Porque a falharam violência- vamos falar de miseravelmente. violência política de gênero, porque Vamos. existe. E tem uma cientista política chamada Fábia Biroli. E ontem eu citei o texto científico dela, que ela pegou a Veja, a época, a Carta Capital, e foi mostrar como a imprensa ela consegue destratar e retirar a dignidade da mulher na política a partir da descrição dos textos. Então, quando você diz, mulher, a culpa não é sua, também na política tentam nos colocar uma série de culpas ali do espaço que a gente está. Então, tem muito pano para manga, mas o que você está dizendo é fundamental. Terminar um podcast desse dizendo, tenha atenção.
A vida é maravilhosa. Nós temos direito à dignidade. Temos direito à felicidade, a filosofia, A o sentido da vida. liberdade, né? A liberdade. Olha, eu sou uma mulher de 50 anos. Eu posso usar o short que eu quiser. Você é uma agente pública. Eita, eu tava no Antônio doeu carnaval, agora. pulando carnaval, samba, eu vou para a escola de samba domingo, desfilar. Maravilhosa, rainha. Não perca a sua... Professora. Sim, eu não sou gente, não, é? Eu não sou gente, não. Doutora, secretária, eu sou gente. Por quê? Porque os cargos passam. Nós temos que ter identidade. Qual é a tua identidade? Aí você vai perder isso. E olha que eu fui casada há muitos anos e sabia que eu gostava de festa, que eu era uma pessoa que... Tá, no presídio, tá? Eu não tô viajando, é meu trabalho. Nós temos que ter a nossa vida com a nossa autonomia, com os nossos desejos, com a nossa liberdade, com o nosso direito de dizer não. Aí a Ana volta chegando, não é não, não é não, meu filho. Se sim fosse maravilha, quando sim é sim, massa. Ótimo. Desde que esteja, mas na hora que aquele sim, Virou não. porque a mulher de 50 anos, aí vamos falar de etarismo aqui também. Com futuramente. certeza, com Mulher certeza. menopausada. A gente é desencaixado o tempo todo. Se a gente é jovial, se a gente... só quer ser... Então, qual é o nosso lugar no mundo? Entendeu? Porque nós temos... Então, mulheres... Na verdade, a gente é sempre criticada, sempre Perpétua, criticada. né? Ontem eu disse o seguinte na Câmara, viu? Nós somos as herdeiras de Eva, nós somos as bruxas queimadas na fogueira todos os dias. Adoro. E nós somos a Pandora, que abrimos a caixa e soltamos todos os males, que Zeus... Ou seja, a gente olha para todo canto, nós somos as grandes culpadas. Menino, que é isso? Então vamos reinventar. E um programa desse é justamente para a gente começar a Eu tenho dois construir um grupinhos de senso amigas crítico. da faculdade. Um é de mães, né? Sou eu, Claro. as duas colegas mães. E a outra, a única mãe sou eu. O outro, né? Somos 4 e a única mãe sou eu. E aí, os dois grupos, né, que são separados, são da faculdade, né? E aí elas dizem assim, uma diz assim, minha gente, ser mulher nesse Brasil tá muito difícil. Aí a outra diz assim, gente, ser mãe tá muito difícil, mas é porque tudo isso se encaixa numa coisa só, é ser mulher. Sim. Né? Realmente é muito difícil. Né? Olha, até em Uber a gente é violentada. E tem que ter técnica, veja que loucura. Era. Tem que ter orientações para você andar no Uber, orientações para você andar no metrô, orientações. Jesus Cristo, que é isso? Gente, olha, Perpétua, eu não... Cultura. Olha, foi uma coisa assim. Eu peguei o Uber e aí ele me disse assim pra mim, moça, o seu perfume é muito bom. Qual é o seu perfume? Eu fiquei com medo. Você acredita? Com Veja, eu estava certeza. sozinha, Por eu já muito tinha medo, eu já entrado no fiquei carro. com medo, amiga. Eu entendo você. E eu fiquei com medo, Cara, porque senti eu meu tinha perfume. acabado de sentar. Então, assim, ele me conhecia da onde? Sentiu o meu perfume. Aí eu disse, meu Deus, na hora eu Eu disse digo assim, perfume. eu perguntei. Eu disse, eu vou tento dizer o passar, perfume, hein? porque eu preciso chegar lá. Né? Eu tô dentro do carro agora. O objetivo é como que terminar eu vou a corrida. fazer? Aí eu disse, eu fiquei assim, disse, tal, meio desconfiada. Aí mandei mensagem para as meninas, porque meu marido no consultório, se eu mandasse uma mensagem desse para ele ia ficar louco, né? Eu mandei uma mensagem assim, minha gente, fiquem conversando comigo, porque eu preciso chegar no consultório, eu preciso chegar não sei onde. Aí as meninas, o que foi que aconteceu? E eu contando, eu disse, continuem falando comigo, e eu falando de cabeça baixa, porque a minha postura foi Constrangida, essa. Constrangida por uma coisa que eu não fiz. Sim. Né? Meu e aí, pai. quando eu desci, eu disse, chega, tirou uma tonelada das minhas costas, porque eu fiquei morrendo de medo, já por conta disso. Pode até ser que não existisse nenhuma intenção na pergunta, mas veja, né? Não tem como, Perpétua, você não ficar com medo desse jeito. Não, e por mais que fosse uma pergunta mais simples, você se sentiu acuada, porque o Lógico. contexto Meu Deus do deixava essa céu. situação É pendente, demais. entendeu? Eu, quando dou aula, digo o seguinte: como nós somos vítimas de uma sociedade misógina e como a cultura do estupro é um crime construído por uma sociedade patriarcal, literalmente, né? De subjugação dos nossos corpos. Qualquer pessoa numa abordagem, se for um homem, de um crime contra o patrimônio, ele tem medo de perder a vida. O homem tem medo de perder a vida, de ser vítima de um latrocínio. Nós não. A segunda coisa que a gente pensa na vida, sabia? Toda mulher tem medo de ser estuprada. É. Ninguém vem dizer, eu tenho medo. Tem medo de sofrer uma violência sexual. Porque o homicídio vem depois. É como se ele primeiro vai abusar de mim E depois para ele depois ele me mata. matar. Mas nós temos medo da violência. Então, esse medo que é o instinto de sobrevivência. O medo é como, meu Deus, eu tenho que sair daqui. Então, tudo que você queria... Isso faz com que a gente tenha que compreender os códigos. Olha, tá chegando o carnaval, mulheres, sabe que
Não beba num copo de ninguém. Não experimente. aceite Pense em nem Paola as bebidas, Bracho, né? seja esperta, seja E esperta. outra coisa, fique atenta até a sua bebida. Aí eu botei ali, me virei de costas. Eu sou criminalista, gente. Boa noite, Olhando Cinderela. com a mão assim, É, né? Porque se exatamente. botar alguma É a coisa, você vai realidade. sentir, vai não é bater coisa em de você. filme de Hollywood, não. Não. Tem aí estupro de vulnerável acontecendo por conta de coisas que vocês são da medicina. Substâncias químicas, remédio, que é colocado dentro da bebida e a menina fica grogue, fica mole. E outra coisa, não tem condição de consentir ou não consentir. Não. É não estupro. tem. Não tem pra onde correr. Não foi sim, é estupro. De vulnerável. Tem um caso do Daniel Alves, que está sendo rasgado pro mundo. Parabéns aí à espanhola, que teve coragem, que quando uma mulher denuncia, ela incentiva outras a denunciar. Entendeu? Sim. Principalmente a Pimenta, ela foi muito corajosa. Por quê? Porque quando o agressor não é uma pessoa conhecida, não é já é difícil a denúncia Imagina pelo um medo. conhecido. Quando é um cara rico, E com dinheiro. famoso, com dinheiro e que tem uma aceitação. Um status, né? Um status. Aceitado socialmente. Então, assim, como nós somos vítimas de violência todos os dias, pelos noticiários, então, vamos criar também mecanismos de defesa para tentar darmos as mãos e nos proteger dessa violência tão grande. Pois Então, pessoal, juízo, se cuidem. Se cuidem. Prestem atenção. Muito, e eu queria só... Eu sei que a gente, né, já passou muito, mas eu queria dizer uma coisa. Mulheres, entendam que nada, nenhum dos direitos que vocês têm veio de graça, não. Então, se você quiser dizer não, digam não, certo? Não tenham medo, né? Não é pra ter medo. Muitas mulheres já morreram, muitas mulheres já sofreram pra que hoje a gente tivesse um CPF. O CPF a gente começou até na década de 1960. Me corrija se eu estiver errado, Perpétua. Então, assim, muitas trilharam caminhos muito difíceis para que a gente tivesse o poder de falar. Então, fale, não fique calada. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, é um fato. Mas se mantenha vigilante, atenta e fale. E hoje eu acho que já tá bom, né? Minha gente, foi um prazer estar com vocês. Deixa eu só Perpétua, pedir. muito obrigada. Gente, os telefones que Perpétua Sim, falou, sim, a sim. gente vai deixar no final do episódio de hoje, para vocês, se quiserem fazer um print da tela, muita gente vê no celular, anotar num pedacinho de pão, em qualquer lugar, aí na Exato. mão, na palma da mão. Decorar. Mas no final vai ter o telefone de cada setor que Perpétua Equipamento, falou, exatamente. para que vocês se informem, para vocês printem, para que vocês repostem, né, para que chegue no maior número de mulheres possível, para que quem tiver precisando de ajuda, saiba para onde ir, saiba como procurar e que não tenha medo. E ninguém solta a mão de ninguém. E sigam a gente no Instagram, ok? O Quarto Rosa com 2 As. Se botar um A só, vai pro errado. Segue a gente, tá certo? A gente vai postar um monte de coisa, como sempre, que a gente vive postando. Segue Perpétua, segue Melina, me segue todo mundo, entendeu? Fica de olho e ninguém solta a mão de ninguém. Muito obrigada beijo, pelo convite, gente. viu? Beijo, valeu.